Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, que hoje apresenta temáticas relacionadas com a doutrina social da Igreja. Será mais daqui a pouco, no diálogo com Acácio Catarino, hoje convidado do programa Eclésia. Para já, notícias que marcam a atualidade religiosa. Lisboa assinalou o Dia da Igreja Diocesana num momento especial. Dom José Policarpo completa 15 anos como Patriarca de Lisboa e prepara-se para novas formas de servir na Diocese. Meus irmãos e irmãs, hoje, solenidade litúrgica da Santíssima Trindade, no ano da fé, nós, Igreja de Lisboa, num momento especial da sua vida como povo... O momento especial que se vive no Patriarcado de Lisboa diz respeito à mudança de bispo diocesano. Dom José Policarpo termina a sua missão como Patriarca de Lisboa após 15 anos de serviço e coordenação pastoral na capital portuguesa. Aos participantes no Dia da Igreja Diocesana, revelou a forma como está a viver este momento. Servi esta igreja onde nasci, onde fui batizado, ordenado sacerdote e bispo, sempre com muito amor. Amo muito a Igreja de Lisboa e sinto-me muito amado pela Igreja de Lisboa. Ao terminar o meu ministério como bispo diocesano, não posso terminar esta relação de amor. Vou descobrir as novas formas de vos servir e amar. Recordando o que diz o Concílio Vaticano II sobre as lideranças na Igreja, Dom José Policarpo recordou que todos os bispos são a expressão visível de Cristo Bom Pastor. Para o Patriarca emérito, é nesse enquadramento eclesial que deve ser entendida e vivida a mudança de responsável diocesano no Patriarcado de Lisboa. Neste momento, a Igreja de Lisboa muda de bispo, mas continua com o mesmo pastor. Cristo, que nos ama muito. É Jesus que garante ao longo dos tempos que as igrejas tenham sempre um pastor. As pessoas escolhidas pelo próprio Senhor são servidores desta solicitude pastoral de Cristo Bom Pastor. No Dia da Igreja Diocesana de Lisboa, Dom José Policarpo quis recordar a colaboração que existiu ao longo deste tempo com os sacerdotes do Patriarcado. Eles formam o Presbitério de Lisboa e foi neles que viu os primeiros colaboradores de um trabalho de dinamização pastoral. A minha comunhão com este Presbitério de Lisboa é grande. Acompanhou a caminhada de praticamente toda a minha vida e a minha busca de fidelidade. Ensinei-os, formei-os, ordenei-os, partilhei com eles quase sempre na alegria, mas também por vezes na preocupação e na dor. Esta aventura de amor pela Igreja de Lisboa. Meus irmãos e irmãs, amai os vossos sacerdotes como me amastes a mim. Perdoai aos nossos sacerdotes as suas fragilidades, como espero que me perdoeis a mim. No contexto do Ano da Fé, a celebração do Dia da Igreja Diocesana analisou o tema da transmissão e educação na fé. Catequistas e professores de educação moral e religiosa católica, que estão há mais de 25 anos em serviço, foram homenageados por toda a Diocese. De perto, neste dia, esteve sempre um momento especial que se vive na Diocese de Lisboa. Vai receber um novo pastor, isto é, outra pessoa que tornará sacramentalmente presente Cristo Bom Pastor. Que a palavra do Evangelho e a Eucaristia sejam a nossa força e a nossa oração será o melhor louvor desta Igreja a Deus Trindade Santíssima. E nessa oração de louvor, assim o espero, ter-me-eis sempre convosco.
foi um ótimo cardeal e bispo para nós. Eu conheci-o antes de ele ser bispo e trabalhei algumas vezes com ele, e realmente hoje fiquei muito movida na despedida dele. Gostei imenso da homilia dele, gostei imenso das palavras dele, e foi um homem que nos marcou muito. É uma pessoa excepcional que nos vai deixar muitas saudades. Embora o seu sucessor também seja uma pessoa radiante, ficaremos muito bem entregues também. Uma pessoa que sempre nos acarinhou, em especial foi ele o que crismou o meu filho mais velho como escoteiro, era escoteiro na igreja da paróquia da Parede, e sempre que nós nos dirigimos a eles, mesmo a nossa paróquia, nunca teve um não, tem sempre um sim. O Sr. Dom José tem sido um bispo, um pastor excepcional na Igreja de Lisboa, pelo horizonte que tem aberto e vindo a abrir há muito tempo já para uma nova evangelização, da proximidade, da comunhão, do crescimento da fé, e acho que isso que é um grande agradecimento, uma grande gratidão que nós temos, que nunca iremos pagar. No fim da celebração, catequistas e professores de educação moral e religiosa católica expressaram a gratidão que sentem pelo trabalho desenvolvido por Dom José Policarpo no Patriarcado de Lisboa. E é com muita alegria que, como diretor do Departamento de Evangelização e em nome dos catequistas, dos professores de moral, eu pedi à Maria Luísa Boleu, nossa catequista há mais de 50 anos e professora, já foi formadora de quase todos vocês, escreveu os catecismos, para em nosso nome lhe entregar este presente, Sr. Patriarca. Não é para dizer, não é um presente de Deus, porque a um pai não se diz adeus. É um presente de obrigado, porque sabemos o quanto a renovação da catequese lhe deve, o quanto a disciplina de educação moral e religiosa católica lhe deve, e é uma última ceia, porque o Senhor foi o Pai que nestes últimos anos para nós partiu o pão. Em nome de todos os catequistas, dos Centros de Educação Moral e Religiosa Católica, obrigado. O Dia da Igreja Diocesana iniciou a Semana da Fé, que se vive no Patriarcado de Lisboa. Termina no domingo, 2 de junho, com a realização da procissão do Corpo de Deus nas ruas da cidade. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem em curso o Banco de Inovação Social. O objetivo é apoiar 30 projetos geradores de trabalho. É uma plataforma que reúne mais de 2 dezenas de parceiros e abriu as candidaturas para a apresentação de ideias de negócio no quadro do Banco de Inovação Social. À procura dos verdadeiros heróis nacionais é o lema desta iniciativa. Quem é empreendedor, quem assume iniciativa por sua conta e risco, apresenta a ideia, nós apreciamos-la e sabemos que na condição humana não há nada de absolutamente garantido. Portanto, há sempre uma componente de risco associada, mas tem que ser também na devida conta, na devida proporção. Valorizaremos o mérito, daremos valor à iniciativa, daremos valor à capacidade de risco, mas também ao rigor no cumprimento do que fica acordado com este banco. Na prática, põem-se recursos financeiros ao dispor para, eu não gosto de chamar pequenos projetos, para boas ideias que não exigem uma grande dimensão empresarial. A sessão de apresentação do Banco de Inovação Social realizou-se no Convento de Santo Zonovo, em Lisboa. Um projeto que pretende tornar mais fácil a concretização de ideias de negócios. As pequenas ideias que por vezes surgem, mas que as pessoas dizem que gostava tanto de poder concretizar, a ideia aqui é ajudar a tornar mais fácil essa concretização no tempo, no modo, no financiamento. Por isso, a Santa Casa e o Departamento de Empreendedorismo juntaram desde o Estado, a nível ministerial, até a administração local, câmaras, fundações, universidades, empresas privadas, portanto, para ver se todo este comitê ajuda
quem não tem facilidade de abrir portas a concretizar os seus projetos. O Banco de Inovação Social, que reúne a administração pública, sociedade civil, instituições de solidariedade, empresas e bancos, agrega também diferentes ativos dos parceiros, colocando-os ao serviço dos empreendedores e dos projetos que vão ser apoiados. Nos tempos atuais, este desafio é crucial. O setor da economia social é muito importante, por exemplo, para gerar postos de trabalho remunerados. 5,5% de todos os postos de trabalho que existem hoje em Portugal são nas instituições sociais. Para termos um termo de comparação, isto representa mais do que a totalidade dos empregos criados no setor financeiro, no setor dos seguros e no setor bancário. Estamos a falar de postos de trabalho que são postos de trabalho sedimentados. São postos de trabalho que não se deslocalizam para outras áreas, para outras dimensões. Estamos a falar de um setor da nossa economia que hoje representa 2,8% do valor acrescentado bruto da nossa economia, mas que tem todas as condições, desde que seja estimulado, desde que seja promovido, para continuar a crescer. A apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Empreendedorismo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pode ser feita até ao dia 1 de junho. No portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt, estas e outras notícias estão em atualização permanente. Agora a apresentação de temáticas da doutrina social da Igreja. Hoje nosso convidado, o Dr. Cássio Catarino, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais neste programa, onde em cada semana temos proposto temas da doutrina social da Igreja que interessam ao contexto atual que vivemos. E hoje o Dr. Cássio Catarino propôs que falássemos sobre diálogo social e político. Que relevância tem este tema na doutrina social da Igreja, mas sobretudo pensando para o tempo presente? Na doutrina social da Igreja, ele corresponde a uma orientação que vem de longe, desde as próprias comunidades cristãs. Dentro da própria Igreja existiam, por vezes, desentendimentos cuja superação se fez através do diálogo. Mas, nos tempos mais recentes, particularmente significativa uma encíclica do Papa Paulo VI, chamada Ecclesiam Suam, salvo erro em 64, que se ocupa exatamente do diálogo. Embora se ocupe do diálogo na perspectiva mais religiosa, dentro da Igreja e na relação da Igreja com outras entidades, religiosas ou não, nos números 81 e 83, desculpe dizer o número exato, vêm linhas de rumo que de facto merecem uma atenção muito particular. Não vou enumerá-las todas, elas são 4, mas vou sublinhar apenas 2. A primeira é a clareza, a necessidade de sermos muito claros no diálogo, dizendo precisamente aquilo que é necessário para o nosso interlocutor nos compreender. A outra é a mansidão. Esta palavra mansidão é pouco atual, sobretudo é pouco mediática, mas ela consiste fundamentalmente no reconhecimento de que eu não tenho a totalidade da verdade. E não tendo a totalidade da verdade, eu devo estar disponível para receber do outro a complementaridade que é necessária. Uma atitude de diálogo que caracteriza a atitude da Igreja Católica na década de 60, pelo contributo do Papa Paulo VI, sem dúvida, sim, também pelo contributo do próprio Concílio Vaticano II. Certamente que sim. Que marca-se aí uma nova era no que é a presença da Igreja na sociedade e o diálogo com a sociedade. Eu penso que se marca uma nova era. Temos caminhado muitas vezes com lentidão, mas para todos os efeitos existe a consciência plena de que nas outras confissões religiosas, noutras organizações, laicas ou não, existe também a presença da verdade. E, consequentemente, importa estabelecer o diálogo. E quando não existe verdade suficiente, o diálogo ainda se justifica mais no sentido da procura da própria verdade. E da parte dos cristãos também importa terem a humildade suficiente, a tal mansidão, para reconhecerem que nem sempre as suas convicções estão devidamente fundamentadas, sobretudo na esfera económica, social e política. E aí a inspiração no Papa Paulo VI
é grande. Foi o Papa do Diálogo. Foi o Papa do Diálogo, exatamente, embora no quadro do Concílio, mas para todos os efeitos deu sequência às orientações nucleares do Concílio. Numa das constituições do Concílio Vaticano II, precisamente, a Constituição Gaudium et Spes, incentiva-se precisamente a essa presença dos cristãos nas realidades sociais onde se inserem. Fala-se até na palavra divórcio que pode existir entre a fé e depois a existência e o compromisso social. Esse foi um risco de muitos anos, é um risco que continua? É um risco que continua. E corremos até um outro risco, é o de continuar ainda durante mais tempo, porque não estamos a aprofundar suficientemente isso. De facto, seria indispensável que dentro da própria Igreja, depois iremos para fora dela, mas agora dentro da Igreja, os cristãos tomassem consciência de que existe pluralismo. Ser da Igreja não significa pertencer a um determinado partido. A ideia de partido católico está completamente ultrapassada, embora respeitemos aqueles nossos antepassados que assumiram e até criaram e mantiveram um partido católico. Mas é uma ideia que está ultrapassada porque nós nunca podemos reduzir a uma única opção a multiplicidade de opções e de liberdade que existe no mundo e dentro da Igreja em particular. Portanto, este diálogo no interior da Igreja é qualquer coisa que não se tem feito, nem na esfera social, nem na esfera política. Na esfera social, seria razoável que representantes dos empresários e dos trabalhadores católicos falassem uns com os outros sobre a maneira de se orientarem na sua própria prática. Na esfera política, seria desejável que católicos dos diferentes partidos, ou não tendo partido, também pusessem em comum as suas preocupações, procurassem a base comum, que no fundo é o Evangelho e a doutrina social da Igreja, e depois fizessem as convergências possíveis. Não se trataria de maneira nenhuma de garantir uma espécie de consenso. Tratar-se assim de procurar os entendimentos possíveis. Portanto, são iniciativas concretas que a doutora Cássio Catarino sugere para esse diálogo e às próprias instituições que representam tanto empresários como trabalhadores e como, enfim, os que estão em diferentes partidos. Claramente, primeiro dentro da Igreja e depois cada qual onde quer que se encontre fora da Igreja, porque de facto esta ação da Igreja não é para dentro, é mesmo exatamente para fora. É de notar que o João 23, com uma lucidez extraordinária, referiu na Mater Magistra 61 o seguinte: é natural que os católicos orientados pelos mesmos princípios façam opções diferentes. Nesse caso, nessa hipótese, deverão dialogar uns com os outros na procura das soluções possíveis. Mas depois acrescenta prudentemente o seguinte: mas não se esgotem nessa procura, reconhecendo que de facto nem sempre se chega a acordo, mas pelo menos que haja um espírito tendente para a convergência. Aí o desafio é colocado a quem dentro da Igreja? Aos leigos, às estruturas? Quem deve levar isto por diante, esse desafio do diálogo? Eu diria aos leigos, fundamentalmente aos leigos. É claro que se houver enquadramento hierárquico está bem, e até poderia haver um certo estímulo, mas são efetivamente os leigos que, no meu ponto de vista, têm essa obrigação, e direi que estamos em falta grave há muitas décadas. No tempo da ação católica, que aliás ainda existe em alguns organismos, de facto manteve-se a preocupação, mas não foi propriamente no sentido do diálogo entre posições divergentes. Portanto, há movimentos para os meios rurais, para os meios operários, universitários, escolares, etc., mas não há propriamente o diálogo entre instâncias, entre leigos com, entre aspas, interesses divergentes, designadamente entre empresários e trabalhadores por conta de outrem, ou entre cristãos de partidos diferentes. O que é que sugeriria o Dr. Cássio Catarino para que esse diálogo pudesse acontecer? Há coisas que já vão acontecendo, mas faria só duas sugestões. Uma delas seria no sentido de os empresários cristãos se encontrarem com representantes da LOC e da JOC, Liga Operária Católica e Juventude Operária Católica. De forma regular? De forma regular, o mais regular possível. E sem a expectativa de chegarem a consenso fácil. Portanto, isto é, digamos assim, uma luta que vai ser de longo prazo e, ao mesmo tempo, de muita exigência em profundidade. Bastaria o diálogo, nesse caso? Bastaria esse encontro de partilha
de realidades diferentes? Seria a partida. Depois, a seguir, viriam naturalmente iniciativas comuns de natureza diferente. Mas a base seria sempre esse diálogo. Na ótica política seria a mesma coisa. Seria altamente desejável que alguém dentro da Igreja tomasse a iniciativa de reunir com representantes de católicos que se encontram nos vários partidos políticos, tentassem efetivamente ver as suas divergências, ver as suas bases comuns e o objetivo final, que é exatamente o mesmo, salvífico, e depois cada qual levar para as instâncias políticas, digamos assim, o seu ânimo próprio para atuar cada vez mais corretamente. Portanto, o que se pede aos cristãos nos diferentes partidos não é que formem um partido único, é que sejam mais cristãos onde quer que se encontrem. Pela sua experiência, por aquilo que vai observando, há espaço para que estes princípios da doutrina social da Igreja estejam presentes no debate político? Eu penso que há. É claro que haverá muitas contradições, haverá muitas objeções e, particularmente, haverá uma enorme dificuldade de diálogo. A nossa política, desde o século XIX, política democrática, caracterizou-se sempre pelo não diálogo. A palavra oposição é uma palavra sagrada. A palavra cooperação e a palavra complementaridade são praticamente não aceites. Até consenso, que hoje está tão em voga. Exatamente. E depois, muitas vezes, quando se fala em diálogo, cada qual põe as suas condições. Ora, quem quer dialogar não põe condições nenhumas. Vai dialogar e depois logo se vê. Sugestões que agradeço ter apresentado neste programa, doutora Cássio Catarino, num espaço que divulgamos temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã o programa Eclésia está de volta com outros temas da atualidade religiosa. Votos de um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.